O que temos em comum é que você mencionou dificuldade de dados, né? Para a pesquisa de previdência dos estados, a dificuldade de dados não é menor. Não sei se todo mundo acompanha, o Ministério da Previdência, que existia desde Vargas, desde 30, ele foi extinto com Temer. E tudo que se refere à Previdência foi para o lugar, pelo menos ficou explícito, que Previdência, como é considerado pelo Estado do capital e pelo próprio capital, é assunto de dinheiro e não de direito. Foi para dentro toda a Previdência, todo o debate, todo o recurso da Previdência foi para dentro do Ministério da Fazenda. Então, aquilo que foi ao longo de 70 anos um ministério no Brasil, se tornou Secretaria de Previdência Social, que está dividida dentro do Ministério da Fazenda, está dividida em regime geral, que é aquela previdência voltada para os trabalhadores contratados pelos capitais, para os trabalhadores autônomos, para os trabalhadores da agricultura familiar, regimes próprios de previdência social, que são aqueles voltados para a força de trabalho empregada pelo Estado em qualquer um dos seus momentos, seja o município, as unidades federativas e Distrito Federal e a União, e também a previdência complementar, a previdência privada, que é a Secretaria de Previdência Privada fechada, está sob a jurisdição do Ministério ou da Secretaria agora de Previdência, e chama Previc. E a Previdência aberta, aquela que os bancos vendem diretamente, é parte de uma outra secretaria que chama SUSEP e é relativa a seguros em geral. Então, penso que o debate da Previdência após o golpe ficou mais explícito que ele é um montante de dinheiro que só é contra-reformado porque interessa muito aos capitais. No texto da Renata, nós vimos que o pico do orçamento e dos recursos foi 2013, né? Também não é por acaso. 2013 foi um ano de muitas lutas no Brasil, não é? Foi o ano das jornadas. Com a Previdência isso ocorre também. Tem um aumento dos recursos e depois um profundo declínio no financiamento da Previdência. Quando a gente fala de previdência, de regimes próprios de previdência social, que diz respeito aos trabalhadores, a força de trabalho empregada nas universidades estaduais, nas universidades federais e nas universidades municipais, nós estamos falando de que montante numérico de regimes? Nós estamos falando de 2.127 regimes de previdência. Só por isso já é um mundo quase impermeável, não é? É quase impermeável. Com relação às estaduais, que são os maiores regimes de previdência, e o federal, nós juntamos 28 regimes, né? Os 27 Estado e Distrito Federal, mais a União. Então nós temos aqui mais do que 80% do que se movimenta nos regimes próprios, juntando estados e a União. Cerca de 80% do que se junta nos regimes próprios. Os regimes próprios de previdência social, aquele, insisto, destinado à força de trabalho contratada pelo Estado, é normatizado. Primeiro, ele é da Constituição de 1998, né? É ali que se constituem os regimes próprios. Aí as pessoas perguntam, mas antes não existia previdência? Existia previdência no outro sentido. A maioria não era contributiva, né? É a partir de 1998, com a emenda constitucional
número 20, de Fernando Henrique, que institui os regimes próprios de previdência social. Essa instituição, ela é regulamentada, e eu estou dizendo porque isso é importante, que quem queira estudar nos seus estados tenha essas informações. Ela é regulamentada por uma lei de número 9.717, no caderno do Andes, que vai ser publicado. Essas informações estarão socializadas para que os estudos se reproduzam, quem quiser. E ela é logo depois da emenda constitucional, ela é de 27 de novembro de 1998. Aqui se diz o que é o regime próprio para os estados. Né? Aqui se diz, nessa lei, se diz o que é o regime próprio para os estados. Depois dessa lei, há algumas portarias que regulamentam essa lei. E a mais importante, talvez, é a lei, a portaria número 403, de 10 de dezembro de 2008. O que é essa lei? Por que ela é tão importante? Por que num mundo, num oceano de leis, eu estou chamando a atenção para essas? Que, aliás, não diz respeito só ao regime próprio da União e dos estados, mas diz respeito também aos regimes próprios, às previdências dos servidores públicos nos municípios. E ela estabelece algo que essa pesquisa, que o Andes solicitou que eu fizesse, coordenasse, é uma pesquisa que é a primeira que nós vamos analisar os regimes próprios das estaduais. E qual é o universo? O universo estudado nessa pesquisa foram os 19 estados nos quais há universidades públicas estaduais cujas seções sindicais estejam vinculadas ao Andes. Então, nós não estudamos todos os estados porque estamos fazendo uma pesquisa militante para o nosso sindicato. Então, diz respeito aos 19 estados nos quais existem universidades estaduais, nas quais existam seções sindicais da base do Andes. Quantas seções sindicais? Essa pesquisa diz respeito a 40 seções sindicais. Né? Porque nós não conseguimos, no tempo previsto e estourado, por conta das dificuldades da pesquisa, estudarmos os 7 regimes próprios dos 7 municípios que têm seções sindicais ligadas ao Andes. Entretanto, Arco Verde, Gurupi, é isso? Arco Verde, Gurupi e Goiatuba, depois tenho que falar com a Raquel, mas eu acho que ainda dá para incluir no caderno final. Ontem, quando vocês falavam dos regimes, eu já comecei a abrir e procurar as leis para que entre no caderno. A dificuldade é a seguinte: se nos estados já é difícil, nos municípios, então, é uma maçaroca que é bem difícil de conseguir extrair os dados. Muito bem. O que nós pesquisamos? O que interessava ao Andes que se levantasse nessa pesquisa? Interessava ao Andes que se levantasse nessa pesquisa o que é o direito, ou os direitos, né, dos regimes próprios, a sua relação com a previdência complementar, se existe ou não, por quê? Porque uma das leis mencionadas aqui, a 9.717, deixa absolutamente claro que as modificações na Constituição Federal, elas devem ser seguidas pelos estados e, portanto, modificar, do mesmo modo que se modifica na União, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nos municípios e nos estados.
diz o seguinte: não pode ser menos do que no regime próprio dos funcionários públicos da União. Então, não pode ser menos do que 11% a contribuição. Ah, mas se conseguirem implementar 14%, tá bem, então pode. Não pode ser menos, mas para cima pode ser sempre, sempre. E, inclusive porque isso constitui argumentos para a PEC que tramita a 287, diz respeito a perdas de direitos e a nivelar por baixo os nossos direitos e nivelar por cima os nossos deveres. Então, quem tem 14% já de contribuição vai ser parâmetro para a elevação de todos os 2.127 regimes próprios, que ainda tem 11%. Certo? Então, naquilo que é pior vai ser o parâmetro geral. A PEC 287 de 2016, que é a contra-reforma da Previdência de Temer, ela incide, inclusive, se aprovada como está, para pior nesses dados que nós temos da pesquisa nos estados e na federação e na União. Por quê? Porque a PEC, me parece, ela vai estabelecer uma lei de responsabilidade previdenciária nos moldes da lei de responsabilidade fiscal, né? Ela constitui, junto com a lei de responsabilidade fiscal lá do começo de 2001, salvo erro, ela constitui aquilo que nós temos chamado de um ajuste fiscal permanente, porque não é um ajuste fiscal como em alguns países da Europa, definido num período de tempo. No Brasil, pelo menos desde Collor, nós temos um ajuste fiscal permanente. Por quê? Porque as primeiras medidas de contra-reforma e de recaptura do fundo público dos direitos sociais para os capitais, para entregar os capitais pela forma da dívida, da isenção, etc., de várias formas, começa de modo mais acentuado desde que Collor assume. E isso continua tendo momentos mais aprofundados, em 98 com Fernando Henrique, em 2003 com Luiz Inácio Lula da Silva, e agora em 2016, a partir da proposição da PEC 287 da Contra-Reforma da Previdência com Temer. Então é um período de perdas de direitos que, quando se abre por estados, é muito igual. Mas o que mais nos impressionou muito negativamente é que aquilo que ontem, olha, César, esquecendo o nome das pessoas, Rodrigo apresentou do Rio de Janeiro, é delícia isso, muito trabalho, estresse no envelhecimento. Nos apresentou do Rio de Janeiro, que mostra assim, são três fundos previdenciários, 2 públicos e 1 privado. É um modelo que todos os estados estão submetidos, como a União, a partir de 2003, como os trabalhadores da União, por exemplo, nós, professores das federais, estamos submetidos a partir de 2003. É um modelo para todos os 2.127 regimes próprios de previdência. Nas unidades federativas, e portanto tem a ver com os professores das estaduais, mais do que com os professores e professoras, mas como aqui nós estamos no encontro do nosso sindicato, tem muito a ver conosco, significa o seguinte: essa lei 403, ela é importante por quê? Porque ela estabelece um movimento muito severo, eu diria dramático até, e desconhecido. Eu estudo Previdência há 20 anos. Como eu não tinha estudado os regimes próprios das estaduais, eu não sabia que isso estava em curso, e é algo que mais me surpreendeu. E tem muita relação com o que aconteceu no Paraná em 15, o que aconteceu
no Rio de Janeiro no ano passado e no anterior, e o que aconteceu no Rio Grande do Norte, pelo menos. Do que se trata? Se trata que, baseado nas leis e nas modificações do regime próprio federal, os estados tiveram de fazer não obrigados, obviamente, com muita alegria tiveram de fazer, a seguinte estruturação do regime próprio em cada estado. Transformar, a partir da data de início dessa modificação, que é 98 no federal, então a partir de 98 os estados, e isso a lei diz, os estados que não fizerem não terão condições de negociar dívida com a União, não receberão subsídios da União e não receberão financiamentos BNDES, Banco do Brasil, dos bancos públicos. Então é um convencimento muito explícito e que nenhum governador se sente constrangido de fazer, né? Então faz o quê? Separa em 3 fundos assim denominados. Um fundo chamado financeiro. Em todos os estados tem isso, embora chame de Rio Previdência, não sei o quê. É essa lógica, e aí o Rio Previdência é o nome de fantasia, a Coca-Cola. Na verdade é essa estrutura. Em São Paulo é assim, no Ceará é assim, em Minas é assim, em todos os 19 estados estudados. Então, constitui um fundo financeiro, né? Aquilo que era até 98 o mesmo regime de previdência para todos os trabalhadores de um determinado estado, passa a ser dividido assim: um fundo financeiro. Os nomes são sugeridos por lei pelo Ministério da Previdência. Foram sugeridos por lei. Sugeridos aqui é um eufemismo, não é? Então, fundo financeiro. Quem estará no fundo financeiro? Estarão no fundo financeiro as pessoas já aposentadas até a sua criação, que é diferente o período em cada estado, não é todo no mesmo ano, mas já está em curso nos 19 estados. Então, o fundo financeiro. Fundo financeiro significa dizer, estão ali as pessoas que ingressaram no serviço público até a data dessa segregação da massa de recursos. Então, todas as pessoas que estão aposentadas ou que ingressaram no serviço público, por exemplo, até 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, que é a última segregação da massa de recursos feitas num estado, as pessoas que ingressaram até essa data participarão do fundo financeiro. Esse fundo financeiro é um fundo que é um fundo em desaparecimento. Um fundo que vai ser extinto, não é? A última pessoa que tem o direito, ao se aposentar e morrer e não deixar pensionistas, é a parte ali que eles estão se livrando de uma parcela dos servidores públicos que têm o direito, desde a Constituição de 1998, tem o direito a integralidade na aposentadoria, certo? Então, os últimos são de 2011, nesse conjunto de 19 estados, certo? Até 2011. Quem entrou até 2011 está nesse fundo financeiro. Esse fundo financeiro, ele é para os estados que utilizaram a contribuição dos trabalhadores e do próprio estado quando ele fez. É considerado pelos estados brasileiros um fundo deficitário e produtor de dívida fiscal, certo? Mas esse fundo tem a solidariedade do Estado na lei, na forma da lei nacional, que se faltar dinheiro, quem paga é o fundo público daquele Estado. Exemplo, o Tribunal
Quem foi? Foi o MP, ou já não lembro quem foi, no Rio de Janeiro, deixaram de pagar os aposentados. Como os estados têm solidariedade, mandou pagar, a justiça mandou pagar, não foi? Não sei qual o nível da justiça no Rio de Janeiro que mandou pagar. Deixa os ativos sem salário, mas paga os aposentados, né? Mandou pagar. Não mandou pagar tudo, fez escalonamento e tal, mas pela força da lei, não modificada ainda, os aposentados e os que ainda estão ativos deste fundo financeiro têm a solidariedade do Estado e deve ser pego o fundo público para pagar essas pessoas. O outro daqueles que entraram a partir da promulgação da lei se chama, curiosamente, fundo previdenciário. O primeiro é fundo financeiro, que eu tenho a impressão que é do ponto de vista do Estado, assim, a gente gasta com ele, então vamos chamar esse de financeiro. O outro é previdenciário, por quê? Porque ele está recolhendo, né? São as pessoas que estão na ativa e contribuindo, e inclusive para quase todos não tem mais direito, em quase todos os estados, acho que em todos, não tem mais direito à aposentadoria integral. E aí faz aquele 80%. Então, nesse segundo fundo, e essa que foi o meu maior espanto, e eu não sabia disso, e acho que pouca gente sabe, esse fundo, ele é necessariamente capitalização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo que nós contribuamos de forma... Nós contribuímos, o patrão contribui, o patrão, o Estado contribui. Esse fundo, embora tenha a solidariedade do Estado para pagar, por exemplo, é o Estado que é o responsável, o município que é o responsável pelo pagamento dessas aposentadorias. Entretanto, esse dinheiro essa parte do dinheiro previdenciário é aquele que, por exemplo, o Sérgio Cabral aplicou em Delaware, nos paraísos fiscais. Por quê? Porque está autorizado pela lei. Significa dizer que nós temos o direito, mas o dinheiro pode desaparecer. E todos os trabalhadores e as trabalhadoras estão submetidos aos mesmos sofrimentos e riscos que os trabalhadores do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul passaram, das estaduais, muito recentemente. Tá entendido isso? Então, para mim, a coisa mais grave dessa pesquisa sobre previdência, é que a previdência pública nos regimes próprios já está submetida a condições muito parecidas de risco da previdência privada. Qual é a única e pequena diferença que na luta pode ser significativa? É que é ainda o Estado, quando quebra, que é o responsável por reorganizar o crescimento. Mas isso, se não tiver muita luta, implica em dizer que as pessoas podem mesmo ficar sem as suas aposentadorias. Ou sofrerão de novo contra reformas que rebaixarão os seus direitos e aumentarão a sua contribuição. O caso do Rio de Janeiro é emblemático e clássico. Sem que soubéssemos, sem que houvesse luta, sem que conseguíssemos nos mobilizar, a nossa previdência pública já é nos estados. E eu ainda não confirmei se é na federação, mas tenho quase certeza que sim também. Já é capitalizada, já é submetida não aos trâmites só do fundo público de financiamento, de produção de superávit, de pagamento da dívida pública, mas ela mesma está submetida a um enorme risco. Por quê? Porque está sendo investido em mercado de capitais, está sendo investido em títulos públicos, está sendo investido em capital portador de juros, está sendo investido sobretudo em paraísos fiscais. Então, tem uma tabela não atualizada no Ministério, na Secretaria de Previdência
regime próprio de previdência no Ministério da Fazenda, que agora já não é mais previdência, que mostra por estado até 16 uma parte dessas aplicações. Eu peguei todos os 19 estados e todos os 19 estados estão com aplicações naquilo que não está desagregado, porque eles não nos deixarão saber, salvo com o uso da lei de transparência, que é isso que eu pretendo fazer na continuidade desse estudo. Diz assim, renda fixa e renda variável. E aí você vê que aquilo que dizem para os trabalhadores nas negociações que não há dinheiro, todos estão na casa de milhões para bilhões. Todos os estados têm investimentos em renda fixa e renda variável acima. Os maiores estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, são investimentos gigantescos na ciranda financeira. E assim, deu para mapear claramente que é a aplicação de risco. Ou seja, essa pesquisa traz como um dos seus resultados que na surdina e sem que nós nos dessemos conta nas lutas que fizemos nas décadas de 2000 para cá, a nossa previdência já não é mais uma previdência aquela que o Estado tomava o dinheiro, esse dinheiro arrecadado da gente, e investia em construir universidade, hospital, estádio, também de risco, mas como uma responsabilidade direta sua por esse manuseio do fundo público, agora não. Agora é utilizado em renda fixa, que em geral são títulos públicos, e renda variável, que é especulação em bolsa de valores em ações lucrativas, né? E essas ações lucrativas podem ser aparentemente lucrativas, como foi os acertos do Sérgio Cabral num estado que é paraíso fiscal nos Estados Unidos. É disso que se trata. Sérgio Cabral pegou esse dinheiro da Previdência, né, e investiu em transações absolutamente arriscadas e perigosas num paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então, quebra a Previdência. Mas não quebra a Previdência porque faltou dinheiro, porque nós não contribuímos ou porque deixou de entrar. Quebra a Previdência porque ela está submetida ao risco máximo, que é o que fazem também os fundos de pensão, também a previdência privada, a previdência complementar. O que foi essa medida? Essa medida foi, me parece, já avaliando politicamente, essa medida foi a possibilidade que os capitais tiveram de se apropriar dessa massa de recursos que, na forma da lei, eles não conseguiram derrotar. Eles não conseguiram impor a previdência privada para todos os trabalhadores dos estados e da federação que já haviam ingressado no serviço público. Então eles transformam o montante de recursos na mesma operação arriscada que a Previdência Complementar faz. É, do meu ponto de vista, uma notícia muito grave para nossas vidas, né? Porque pode ser que tenha alguém que diga, bom, sabendo disso, agora é melhor vocês se filiarem ao fundo de pensão. Claro que não, né? Ainda é claro que não. Por quê? Porque a nossa única chance aqui na Previdência Pública é que o Estado ainda é responsável como patrão pelo nosso direito. Na Previdência Complementar, o Estado não tem nada a ver com responsabilidade com a Previdência, ele apenas podia ser um clube de futebol que a gente formasse como trabalhadores da universidade pública, e nós pagamos uma mensalidade para termos o nosso clube de futebol, e o Estado paga uma mensalidade. É exatamente a mesma responsabilidade. Se o campo inundar ou se for vendido para construir um edifício, o Estado fala, não tenho nada a ver com isso. A universidade já está com dificuldades e a pessoa ainda vem destruir um pedaço. Não tenho nada a ver com isso, é problema de vocês, não é? É problema de vocês,
o clube é de vocês, eu só contribuía para que vocês pudessem organizar uma massa maior de recursos para contratar um jardineiro para cuidar da grama, não é? É exatamente a mesma coisa. Entretanto, é necessária, porque transformar o fundo público previdenciário, transformar os regimes próprios previdenciários em massa de recursos aplicadas como capital portador de juros é uma fase de transição. Enquanto não privatiza a totalidade da Previdência, esse recurso jurídico que eles conseguiram implementar sob os nossos olhos, em todos os estados, e aqui nos diz respeito os 19, e na federação, na minha avaliação, uma fase de transição. Por quê? Porque a meta e o objetivo é mesmo a Previdência Complementar, que é a realização máxima desse risco para o trabalhador e a trabalhadora e a alegria dos capitais, porque sem nenhuma responsabilidade em ter de devolver no futuro a previdência complementar para os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí a pesquisa mostra que nos 19 estados, isso é importante, sobre a previdência privada agora então, nos estados, como vai a previdência privada nos estados? No Amazonas, o próprio Ministério não tem informação. Então, não sabe em que pé está, se já tem alguma iniciativa mais formalizada sobre a Previdência Complementar. Não sei se todo mundo está habituado com essa linguagem. Previdência Complementar é o outro nome da Previdência Privada. Não existia Previdência Complementar na Constituição de 1998. De 88, ela só aparece em 98 com o Fernando Henrique. E Previdência Complementar, diz a Constituição, Previdência Complementar de caráter privado, por enquanto está na Constituição, e é uma coisa importante para a gente que esteja na Constituição, que é privada. Ela se divide em aberta e fechada. Fechada é aquilo que diz, uma previdência privada fechada é aquela que diz respeito a um conjunto de pessoas, uma categoria, mais do que uma categoria, um conjunto de empresas. As empresas de aviação têm um fundo de pensão, só pode entrar e participar dessa previdência privada quem for dessa categoria. Só pode estar no FUNPRESP, que é o fundo público, é o fundo previdenciário privado para, eu digo sempre, não para, mas contra os servidores públicos federais, quem for servidor público federal, e assim por diante. E a previdência complementar aberta é aquela previdência que se compra no banco ou na corretora individualmente, sem nenhuma relação com o patrão, nem com a sua própria categoria. Bom, do que elas são diferentes? Só na venda, porque elas fazem os mesmos investimentos. A previdência complementar fechada controla 20% da dívida pública brasileira, da dívida pública federal. Por isso, a previdência complementar fechada é um fator muito importante de pressão para que os juros não caiam, essa taxa de juros do Estado brasileiro seja das mais altas do mundo, junto com os outros investidores, e ela faz pressão também, por exemplo, pela emenda constitucional 95/16, que sobre dinheiro que tenha superávit nas políticas sociais de previdência, educação, de habitação e todas as políticas sociais, porque sobrando dinheiro nessas políticas sociais, eles passam a constituir, saem dessas políticas sociais, passam a constituir os recursos do Tesouro, e com esses recursos remuneram quem tem os títulos, quem tem a posse dos títulos públicos. Então, agora, a própria previdência pública dos regimes próprios do Estado e da Federação compõem a massa
massa de recurso que remunera os títulos públicos. Não sei se dá para compreender isso. Ou seja, a previdência pública está super em risco. Mas a previdência complementar, que é o ápice dessa expropriação dos nossos direitos. Por exemplo, em Roraima, eles constituíram o fundo privado de previdência, mas contrataram o fundo privado de previdência do estado de São Paulo para gerir o seu. Compreende? Como cada vez. Por quê? Porque o fundo previdenciário privado, o fundo de pensão, como a gente chama, ou a previdência complementar de Roraima, não seria capaz de atingir um montante tal que pudesse ser por si só interessante para os capitais. Então, o estado de Roraima faz um plano de benefícios dentro do fundo de pensão do estado, do maior estado do país, né? Então, o fundo de pensão de São Paulo está administrando o fundo de pensão de Roraima, não é? Por quê? Porque aí, claro, quanto maior o fundo, mais possibilidade de negociação com taxa de juros, etc, etc, etc. Não sei como é que está meu horário aqui. Tá. No Pará, bom, quando fala Roraima, Amazonas, estou falando de todas as nossas seções sindicais naquele estado. No Pará, o projeto do fundo de pensão está em estudo, já existe, está em estudo, né? Eles só ficam em estudo quando tem a luta que impede. No estado do Amapá, também ainda está sem informação pública. Provavelmente já está feito, mas ainda não está publicizado pela Assembleia Legislativa. No Piauí, a lei está aprovada, e aqui queria fazer uma consideração. A lei está aprovada, o projeto de lei está aprovado, não é a mesma coisa que o fundo está constituído. O projeto de lei, em geral, aprova o projeto de lei, e isso ou vai fazer parte da Constituição, ou mesmo ou permanecerá como uma lei. A lei que aprova a criação da Previdência Complementar precisa ser regulamentada como uma lei que cria o fundo de pensão, que cria a Previdência Complementar, que cria a Previdência Privada. Então, no Piauí, a lei foi aprovada, mas o fundo ainda não está criado pelas informações públicas do Estado do Piauí e da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Fazenda. Eu tenho que me cuidar, porque senão eu falo do Ministério da Previdência, não é mais do Ministério da Previdência. No Ceará, a lei foi aprovada. No Rio Grande do Norte, tem um PL que estava tramitando e, em função da greve, parou, né? Mas tem um PL na Assembleia Legislativa. Na Paraíba, está em estudo. Em Pernambuco, a lei foi aprovada. Em Alagoas, a lei foi aprovada. Na Bahia, a lei foi aprovada, a Previdência foi criada e já está valendo o teto do INSS para os novos contratados, para os novos ingressantes no serviço público. Claro que o governador petista não perderia essa possibilidade de seguir o presidente, né? Em Goiás está implementado também o fundo de pensão. No Mato Grosso está em estudo. No Mato Grosso do Sul tem um projeto de lei, mas ainda não aprovado. Em Minas Gerais, aprovado e implementado a Previdência Privada. No Rio de Janeiro, aprovado e implementado. Em São Paulo, aprovado e implementado. Em Santa Catarina, aprovado e implementado. No Paraná, projeto de lei que tramitou e parou na greve de 2016, não foi? A greve de 2016 impediu a votação e provavelmente tudo isso volte a partir do segundo turno. Né? Por quê? Porque
Eles dizem o seguinte, eles quem? O Estado brasileiro diz o seguinte: há 2 trilhões de dívidas nos regimes próprios estaduais. Quando eles falam 2 trilhões de dívida, para nós este é o tamanho do negócio, certo? Então, por que se contra-reforma e por que vai se seguir na contra-reforma da Previdência, que eu não tenho a menor dúvida? Posso errar nessa análise, depois nós fazemos autocrítica. Assim que passar a eleição presidencial, esse Congresso ainda vai realizar o exame do projeto de emenda à Constituição 287/16. Esse projeto de lei, essa proposta de emenda à Constituição altera, ontem alguém falou, são 10 anos nas federais, 15 anos pra gente, altera para todos. Eu falei para 15 ontem, eu cheguei no hotel e olhei o projeto de emenda constitucional de novo, altera para 20, significa dizer que quem não tenha, né, esse tempo no regime próprio das estaduais, bate a meta, tantas vezes dobrada, dos 68 anos como mínimo para se aposentar, certo? Então, a proposta de emenda à Constituição altera isso daqui para pior, só que altera a partir de um ambiente que nós já sabemos. Toda a nossa previdência, de todos nós, já está submetida ao risco máximo dos mercados de capitais, porque ela já está investida, inclusive, como nos demonstrou tristemente o Rio de Janeiro, até em paraísos fiscais. A nossa previdência, portanto, luta, como todas as outras, de primeira ordem no período curto de tempo. Não é para daqui 3 anos, é para novembro, dezembro, janeiro. Vamos fazer isso no final do ano, como eles sempre fazem as contra-reformas da Previdência, no final do ano, com desmobilização, né? E antes que a nova bancada provavelmente tome posse. Última frase. Por que a Previdência? Porque de todas as políticas sociais, a Previdência é a que tem a maior capacidade arrecadadora em qualquer país. A Previdência só perde em arrecadação no Brasil para o orçamento fiscal, que é um conjunto de arrecadações. Se tomado isolado, a Previdência é a política de maior arrecadação no Brasil. Então, se eles estão dizendo que são 2 trilhões dos estados, se a gente tomar mais cerca de 900 bilhões, ou talvez chegue a 1 trilhão na federação, o que está no regime próprio, e se nós tomarmos, esse dado é dessa semana que passou, se nós tomarmos o que está alocado como ativos na previdência privada, somando a complementar aberta e a complementar fechada, que aumentou nestes 2 anos, de dezembro de 16 até hoje, 22 de setembro de 18, foi o negócio no Estado brasileiro, no país, na nossa nação, que mais cresceu. Cresceu quase 900%. Isso quer dizer que aquilo que era em 2006 como previdência complementar aberta 46 bilhões, hoje são, na previdência complementar aberta, hoje são 770 bilhões. Qual é a média? A média é de quem está poupando na previdência complementar aberta, quem vai no banco. Uma média de poupança de 5 mil? Óbvio que não. É de meio salário mínimo. Portanto, essa conversa ideológica de que a Previdência vai quebrar, pega a classe trabalhadora. A
classe trabalhadora que está poupando. É cada pessoa que ganha um salário mínimo, um salário e meio, vai lá e faz uma poupança previdenciária. E não outro investimento, porque está conectado às nossas maiores aspirações como classe trabalhadora. Ter emprego e ter proteção na velhice. Se juntarmos, pode, assim, para dar de barato, 1 trilhão do regime próprio dos estados, 1 trilhão do regime próprio federal, mais 1,5 trilhão da Previdência privada, complementar, fechada, os fundos de pensão, 800 bilhões, mais 700 bilhões da aberta, nós temos mais do que um PIB brasileiro, nós temos 4 trilhões, né? Ou 1 trilhão de dólares. É por isso que se faz reforma, não porque está quebrada, mas porque tem um dinheiro substantivo ainda para realizar direitos. Essa é a razão. Se não se pode vender carros, computadores e todas as mercadorias clássicas do capitalismo, vamos vender educação. A Croton é a maior empresa privada de educação do mundo. Passou aos Estados Unidos. Vamos vender previdência, que por aqui ainda é um grande negócio. É isso. A tragédia dos nossos dias diz respeito também às nossas previdências. Sim, vou tratar com a direção do Andes a finalização, a exposição disso num caderno que eu acho que só sai no Congresso, né? Porque até arrumar e tal, imprimir com as indicações de cada estado para aprofundar e procurar quem quiser. Precisa muito, viu, gente? De muita gente mais estudando isso, porque primeiro que eu tô ficando velha, segundo porque não se reproduz um estudo, um quadro para estudar alguma coisa que diga respeito à classe trabalhadora com a mesma vontade que outros temas mais atrativos na universidade. E eu agradeço o Andes, porque comecei a militar no Andes no meu primeiro concurso, que foi na Federal Fluminense, em 1992, e depois fiz outro concurso e fui para a UFRJ em 1994, e na greve de 96 esse passou a ser o meu objeto de estudos da vida inteira, de doutorado e de produção. Tudo que eu escrevo tem a ver com isso, que hoje eu tenho muito claro, não é mais só o direito dos trabalhadores, é uma das formas que o capital encontrou no planeta inteiro de aumentar a exploração do trabalho com o seu autofinanciamento, fazendo com que nós devolvamos uma parte do nosso salário de novo para os capitais. Se não chamar isso de previdência, esses investimentos arriscados não terão a adesão dos trabalhadores, e estou absolutamente certa disso, porque os outros investimentos não atraem os trabalhadores. E os trabalhadores são atraídos por isso, porque é chamado de previdência. Se chamar de renda fixa, renda variável e tal, ninguém vai pôr a sua vida nisso, porque nós sabemos que é risco. Como nós não temos capitais, não somos donos das indústrias, nem dos bancos e nem de qualquer outra forma capital, a nós nos interessa ter proteção quando estivermos mais frágeis. Isso é um negócio. Aqui isso que é direito para nós, é um negócio para os capitais.